Você sabe que no Vale do Silício tem um lendário investidor chamado Peter Thiel, que foi, assim, apoiou o Trump desde a primeira hora. Eu acho que ele foi o primeiro investidor no Facebook, é um sujeito muito conhecido. Ele agora até aparentemente está mudando da Califórnia para Miami, estamos saindo lá da Califórnia porque acha que a Califórnia ficou muito woke. E ele é famoso por dizer o seguinte: nós não devemos, as pessoas devem levar o que o presidente Trump diz seriamente, mas não literalmente, né? Eu acho que toda manifestação da cúpula do governo americano pós coletiva de imprensa do sábado foi no sentido de minimizar ou dar outra feição à ideia os Estados Unidos irão administrar o país, will run the country, né? Então, por exemplo, isso nunca apareceu nas 3 entrevistas que o Marco Rubio deu ontem, e eu não me lembro de ter aparecido em qualquer outro lugar. Pelo contrário, a ideia de que os Estados Unidos têm interesses, que os Estados Unidos entendem que certas coisas precisam mudar no seu próprio, pensando no próprio interesse americano ou pro interesse da Venezuela, só que a expressão não apareceu lá. O presidente Trump é um político, ele se tornou um político agora também que gosta de chocar. Ele gosta de chocar. Ele gosta de dizer, o Fábio Pipero talvez se lembre dessa frase, que é uma frase muito atribuída nos meios artísticos e intelectuais, que é épater le bourgeois, né? Que deve fazer um choque naquilo que é o pensamento tradicional, né? O senso comum. Eu acho que eles teriam dificuldades, mesmo porque isso representaria mais uma incoerência muito grande a promessas de campanha do próprio presidente Trump, que é sempre contra esse negócio dos forever wars, né? Ou de longas e caras incursões administrativas americanas em terceiros países, mencionando, por exemplo, a experiência recente no Iraque ou no Afeganistão. Eu acho que a preferência deles será, pelo menos no curto prazo, por mudanças levadas a cabo pela própria Delcy Rodrigues. Eu acho que um dos termômetros disso vai ser a volta de oportunidades para empresas americanas. O Marco Rubio diz empresas ocidentais no setor de energia da Venezuela, não é isso? E, obviamente, dá o tempo necessário para que se recomponha o quadro político dentro da Venezuela para a convocação de eleições. Vai lá, Fabrício. Presidente, você mencionou há pouco um estado débil de organizações multilaterais. No final de semana a gente conversava com o professor José Niemeyer, que mencionou um estado de anarquia do direito internacional. Isso muito gerado por essa ação dos Estados Unidos agora na Venezuela. Ele mencionou também a entrada da Rússia na Península da Crimeia, a anexação em 2014, depois, posteriormente, na Ucrânia, enfim. Eu queria saber se você concorda com essa avaliação de que estamos vivendo um momento de anarquia do direito internacional e se é possível a gente pensar em um retorno à normalidade. Como que isso aconteceria? Ou a gente está num estado irreversível da ordem global, agora a gente está vendo um novo momento do mundo? Veja, Fabrício, se você lê o Velho Testamento, né, lá naquele momento em que Deus cria o mundo, né, enfim, o firmamento, né, Adão e Eva, você vê que ele não cria o multilateralismo, quer dizer, é uma coisa que não aconteceu ali. Ela é uma invenção humana, e eu diria que é uma invenção humana razoavelmente recente, né? Tudo bem que você possa dizer que determinados tratados tinham natureza multilateral, mas a conversão do tratado numa instituição em si, num prédio onde você pode visitar, os países estão representados no seu nível de Estado nacional, terem a plaquinha com o seu país e você pede a palavra, é uma experiência recente. A experiência da Liga das Nações e depois a experiência das Nações Unidas, né? E que ativos a sociedade internacional, os países ofereceram para que essas instituições pudessem florescer? Eu fui presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Se você pegar tudo aquilo que o Banco dos BRICS, né, aprova por ano, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, soma o Banco Asiático de Desenvolvimento, soma todos os bancos multilaterais juntos, isso dá mais ou menos 5 ou 6% das necessidades de financiamento apenas do setor de infraestrutura do chamado mundo emergente. Então, é melhor do que nada, mas está muito distante daquilo que é o necessário ou o ideal. Se você olhar as Nações Unidas, por exemplo, hoje o orçamento da ONU deve ser um pouco maior do que o orçamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, ou do orçamento da Polícia de Tóquio. Então você imaginar que você vai apagar todos os incêndios do mundo, tá certo? Nessa situação, também me parece um exercício assim, muito inocente, que de vez em quando países bonzinhos, como o caso do Brasil, acreditam. Que ninguém se engane aqui, eu acho que é melhor o multilateralismo existir do que não existir.
mas reconhecendo as suas limitações. Hoje nós estamos num momento em que, particularmente, as grandes potências, né? Vamos lá, quem são as grandes potências? São aquelas, tem duas pelo menos, né, no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e a China, que estão exercendo uma espécie de condomínio do mundo na forma de um G2. Sim. Né? E em muitos casos isso não é recente. Né? Por exemplo, eu servi o Brasil na nossa missão junto às Nações Unidas de 97 a 2001. Foi um período, por exemplo, que estava se criando a chamada Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, inspirado no julgamento de Nuremberg, para que você fosse julgar criminosos de guerra, não apenas quando você tinha uma guerra intestina na África ou aquele problema da Iugoslávia, você tem uma corte mais permanente. E um dos grandes problemas que se tinha naquela época, por exemplo, era definir o que era a agressão. Ora, se a comunidade internacional tem dificuldade do ponto de vista do direito, até em definir o que é agressão, como é que você consegue fazer o direito internacional, ou mesmo o multilateralismo nesse campo, avançar para aquilo que talvez seja um desejo idealista? É muito difícil. Aliás, apenas por curiosidade, eu me lembro que tinha uma proposta da Rússia, né, que é membro permanente do Conselho de Segurança, dizendo que é o seguinte: a agressão é aquilo que o Conselho de Segurança definir como agressão, dependendo da situação em si.